Boa tarde a todos. Quero aqui saudar a plateia em nome dos colegas Heraldo e do Tibone, que chegou agora. Saudação, é um prazer revê-los. Bom, meus amigos, essa atividade de fiscalização do mercado de trânsito, apesar de que a gente vê aí a nível nacional alguns estados mais voltados para tirar essa atividade, para reduzir, o estado do Ceará, por ser um estado consumidor, nós já pensamos diferente. Nós pensamos, na realidade, em fortalecer a atividade. Pensamos em fortalecer a atividade, não aquele fortalecimento que vinha sendo até um tempo atrás, mas sim fazendo proveito do que a tecnologia nos oferece. E o advento da nota fiscal eletrônica foi assim um passo marcante na direção dessa nova roupagem das operações de mercadoria em trânsito. Afinal de contas, com a nota fiscal eletrônica, a gente tem condições de agir antes do contribuinte. Antes do contribuinte, eu digo em relação ao transporte da carga. Nós temos aí a nossa fiscal eletrônica, mais recentemente o conhecimento eletrônico e agora também, no último ano, iniciou-se a obrigatoriedade do manifesto eletrônico. Então, dentro desse contexto, o que foi que o Estado do Ceará veio trabalhando esperando por esse momento, esperando por essa tecnologia que havia sido anunciada anteriormente? Por favor. O Estado do Ceará, que eu falei para vocês, Estado pobre, todo mundo sabe, né? Um Estado consumidor e que, por conta disso, nós ainda não abrimos mão da vigilância, do posto fiscal, propriamente dito. Esses pontos que estão em azul, não sei se dá para o senhor visualizar, são as nossas estruturas hoje existentes. Nós temos hoje 18 postos fiscais, onde 12 está na fronteira e 2 marítimos, 1 aéreo, 1 nos correios e 2 intermediários. E esses pontos vermelhos são quem chama de agências da Secretaria da Fazenda. Muito bem. Foi feito um trabalho de mapeamento e nós detectamos 65 pontos de fuga. Que a gente chama de fuga, mas na verdade não é fuga. Se você tem uma rodovia asfaltada e permite ao caminhoneiro transitar ali, encurtando distâncias, reduzindo despesas, então nós não podemos dizer que isso é um ponto de fuga, né? Na verdade é uma rodovia que foi construída com esse fim. Então, assim, foi desenvolvido vários sistemas esperando por isso. Nós temos aí o sistema de informatizado de gestão tributária, que é o SIGET. Ele é um sistema voltado para a interatividade com o contribuinte, onde a Fazenda diz para o contribuinte como é que o fisco está vendo ele e dá a ele a oportunidade dele se regularizar de forma espontânea. Então, se o fisco diz para ele, contribuinte, nós estamos detectando que você está aqui devendo o tributo referente ao período X, você está aqui em relação às obrigações acessórias, você está em débito com o Simples. Então, o fisco vai avisando a ele e ele vai ter a oportunidade de regularizar antes de abertura de uma ação fiscal. E também desse sistema, ele tem a condição de fazer a confirmação de suas compras. Então, quando tem a nota fiscal, quando é emitida a nota fiscal eletrônica para ele, o SIGET disponibiliza e ele vai dizer ali o que de fato ele comprou e, logicamente, aquilo que ele não comprou, ele vai marcar lá, ele vai denegar. E essa informação vai para dentro do nosso sistema de controle de mercadoria em trânsito, de tal maneira que, no momento que a nota fiscal chegar na fronteira, a gente vai reter para que seja feito devido às ações necessárias. Ou até que apareça o real adquirente da mercadoria, ou mesmo a autuação, já que existe uma declaração do destinatário de que ele efetuou aquela compra. Então, a forma de você trazer o contribuinte mais próximo do fisco, sem precisar estar batendo na porta dele toda hora, e também uma forma do contribuinte começar a adquirir mais interatividade mesmo com o fisco. E o SIGET, ele é mais usado pelo pessoal da auditoria, pessoal da arrecadação, usa bastante, porque lá, inclusive, as ações fiscais
de fiscalização é feito dentro dele, as ações fiscais de monitoramento também é feito dentro do CIGET. O outro sistema, que é o mais voltado para o nosso, foi o sistema de automação do trânsito. Nós trabalhávamos até 2012 com o sistema Cometa, que era um sistema antigão, desde 86 que ele rodava, né? Quando eu ingressei nas cadeiras da Fazenda em 91, ele já estava há algum tempo. Sofreu um upgrade em 97, depois disso ficou. Então ele já não dava mais para acompanhar a evolução do tempo, a evolução comercial. Então tivemos que fazer um novo sistema e já visualizando o que a tecnologia estava a oferecer para todos nós. Partindo da ideia de que aqueles nossos principais postos, que respondem por 80% do movimento, tinha que ser reconstruído, ou melhor, construído. Nós construímos 4 novos postos, onde nós primamos pela condição de trabalho ao servidor. O Heraldo e o Tibônio, acho que visitaram um desses postos e tiveram a oportunidade de ver. A condição de trabalho de forma decente para o colega que lá tira o seu plantão, uma condição de hospedagem para ele e uma condição de recepção ao próprio caminhoneiro, que a gente entende também que o caminhoneiro ele tem que ser parceiro nosso, apesar de ele agir às vezes contrário, mas ele tem que insistir que ele é um parceiro e que ele é importante para a economia nacional. Então nós construímos esses postos, então eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aí é o posto fiscal do Tianguá, é um posto amplo, onde nós temos condições de fiscalizar até 2 caminhões simultaneamente, um pátio de estacionamento que comporta aí na faixa de 90 caminhões. Aí você pergunta, mas você quer segurar caminhão no pátio? Não, nosso objetivo não é segurar caminhão no pátio. Nosso objetivo é ter um local onde ele fique estacionado e nós tenhamos controle sobre ele, pelo tempo que ele permanecer no pátio. Se você não tem esse espaço, ele fica estacionando ali à margem da rodovia e ali está sujeito a fugas, está sujeito a acidentes, ou seja, está sujeito a uma série de situações que não é agradável para ninguém. E a própria falta de controle mesmo. O camarada encosta, passa ali, toma um café, simula ali que foi no posto e depois vai embora. Então no estacionamento ele consegue segurar esses caminhões pelo tempo que for necessário até que a situação dele seja solucionada. Isso aí é o nosso ambiente interno do posto fiscal. Ele tem à esquerda a recepção do motorista. E nós temos à direita o ambiente interno dos colegas, né, que faz a recepção. Então, os 4 postos foram feitos todos do mesmo modelo, sem nenhuma alteração. Uns maiores e outros menores em função do fluxo de veículos. Uns comportam 180 caminhões, outros comportam 35, né, porque o movimento, então, você gradua conforme a movimentação. Muito bem, feitas essas instalações, a gente foi partir para a questão do incremento dos instrumentos fiscais. Você só esperar que o colega tenha a iniciativa de fazer não é o suficiente. Na realidade, ele tem que ter algum instrumento onde o colega também se sinta, não vou dizer pressionado, mas que ele também observe que existe um instrumento que vai auxiliar ele na sua atividade fiscalizatória. Então, nós implementamos balanças dinâmicas e implementamos também o scanner. Por favor. Isso aí é o scanner. Nós temos à esquerda aí o scanner fixo, também instalado em 4 postos fiscais. E se você observar, vocês observarem aqui embaixo, onde está esse ponto de luz, aqui, né, são as placas de pesagem do caminhão. Eu costumo chamar isso aqui de túnel de fiscalização, porque no momento que ele está passando na balança, ele também está tendo a sua carga escaneada. A sua placa está sendo coletada através do OCR, dessa câmerazinha que tem bem aqui assim, e a informação está sendo enviada para dentro do sistema Citran. Então lá eu vou ter não só o peso do veículo, mas eu vou ter a imagem do veículo, a frente dele e a placa do veículo, e vou ter a carga escaneada. A questão do scanner, ele é interessante. Se é uma carga assim, de baixa heterogeneidade, ou seja, um pouco homogênea, ele é muito eficiente, porque você consegue ver situações
volumes que não condizem com o que a nota vem demonstrando. Quando é uma carga muito heterogênea, de muitos itens, de muito tipo de mercadoria, isso aí já fica mais um pouco dificultado, porque na realidade nós vamos ver mais adiante o que é que o scanner mostra, apresenta. E aqui do lado direito, desse lado aqui, nós temos o scanner móvel, porque foram 4 scanners fixos, depois tivemos que adquirir mais um para o porto do PECEM e o scanner móvel. Esse scanner móvel ele tem a utilidade de funcionar naqueles postos, nos demais postos fiscais que não tem o scanner fixo, né? É o que nós chamamos de elemento surpresa. É o elemento surpresa. O scanner móvel um dia está aqui, outro dia está ali, porque na realidade o contribuinte, aliás não chamo de contribuinte, eu digo sonegador, ele está muito mais à frente do que a gente, porque hoje a tecnologia se viu para a gente, mas também se viu para ele. Né? Ele tem o telefone celular, ele tem o motoqueiro que passa lá e observa se tem alguma fiscalização diferente do posto, então isso facilita para ele também. Então por isso que o móvel ele nos ajuda, porque a gente fica mudando de posto a posto. O diferencial é que esse scanner fixo, aqui o veículo não precisa parar. Tanto o escaneamento como a pesagem dele é feito de forma dinâmica, ou seja, com o veículo em movimento. Ele só precisa passar com 10 km de velocidade. Se passar menos que isso, a imagem comprime muito, e se passar mais rápido, a imagem estica muito. Então, ele tem que passar ali entre 9 e 11 km no máximo. E esse aqui é diferente. Esse aqui, o caminhão para, o caminhão de carga, o motorista desce, e quem faz o escaneamento é o próprio scanner. O scanner que se movimenta para poder escanear. Aí você pergunta, por que isso? O scanner fixo, ele preserva a cabine do motorista. Ele só escaneia a carga. Então, ele preserva a cabine do motorista. Mas esse outro, ele não preserva a cabine. Então, por não preservar, então, ele tem que parar o motorista e sair para preservar o motorista. Então, ele tem que sair e vai para outra área para ter a fiscalização. Os resultados têm sido bem satisfatórios. Inicialmente, nós tivemos muitos autos de infrações inusitadas até, e também, paralelo a isso, nós verificamos o incremento de notas fiscais registradas. Aquilo que era comum o motorista fazer, que era esconder a nota fiscal, apresentar, ele vem com 50, apresenta 30, com a balança e com o scanner, ele passou a apresentar as notas totais. E com o manifesto também nesse fato. Por favor. Aqui estão alguns autos de infrações que nós fizemos lá. Nós temos aqui uma carga de pneu, era um trânsito livre, na realidade. Esse caminhão vinha, salvo engano, de Pernambuco para o Maranhão, um trânsito livre, mas ele só tinha, a carga falava em 120 pneus e só estava aqui, salvo engano, com 28. Então o restante, ele havia deixado parte do Ceará e parte do Rio Grande do Norte. Então nós fizemos os dois autos. O auto do que estava no caminhão, que não batia com o que estava na nota, e através do motorista, aquela pressãozinha natural que se faz, né? Descobrimos onde ele deixou a parte do Ceará. E passando a informação do colega lá do Rio Grande do Norte onde ele deixou. Então, na verdade, ele conseguiu rastrear praticamente a carga toda. Isso aqui são caixas plásticas. O cara vinha com excedente de 2.000 caixas plásticas. Aquilo que eu falei para vocês, ó, uma carga homogênea, ela é fácil de detectar. Né? Isso aqui, o cara vinha com 3.360 Skol, aquela latinha de Skol. E o inusitado é esse daqui, ó, gás a granel. Como fazer um auto de gás a granel? É isso? Então, na realidade, o veículo apontou um excesso de peso, e esse excesso de peso foi confirmado pela imagem aqui do gás. Então, não houve questionamento, o camarada pagou e diz, rapaz, eu venho agora, ou eu venho por outro local, ou então eu faço direitinho aqui, por favor. E teve esse outro auto, que não foi auto de infração, né? Porque essa mercadoria não é tributada. Mas isso aqui é interessante. Isso aqui a Polícia Rodoviária Federal, ele já vinha acompanhando esse veículo. Então, quando ele chegou... imune. Então, quando ele chegou no nosso posto fiscal, no posto Parambu, que é a fronteira com o Piauí, aí os patrulheiros finalmente abordaram o veículo, eles vinham acompanhando à distância, carros caracterizados. Então, finalmente, eles fizeram a abordagem do veículo, abriram os compartimentos, mas não identificaram nada, né?
viram que o compartimento estava vazio, mas a informação que eles haviam recebido, a denúncia, era informação precisa. Então esse cara não pode. Aí então, coincidentemente, aquele nosso scanner móvel estava no posto. Disse, pai, vamos passar o scanner no caminhão, no scanner, né? Então, quando se passou, se descobriu esses dois locais aqui, ó, compartimentos falsos, né? Por que falso? Porque o camarada colocou a droga e depois fechou o compartimento. Por isso que o policial, quando entrou aqui, ele não viu nada, porque ele via fé de um lado e do outro. A mesma coisa nesse outro aqui. Então está aqui o produto que ele vinha transportando, que era aí 300 kg de pasta de cocaína pura. Tá bom, tudo bem. Então assim, depois da questão da tecnologia de fiscalização, então a gente foi procurar o que fazer com relação aos 65 pontos de fuga que eu falei para vocês. Ora, não é inteligente, não é racional você sair construindo posto. A gente quer diminuir, não é isso? Então você não vai sair construindo estrutura física ou enchendo o estado de volante para poder acompanhar as operações que entram por outras vezes. Então o que nós fizemos? Na verdade, o governo do estado já tinha um projeto de fazer o que nós chamamos de cinturão digital. Ele construiu uma malha digital no estado, e agora estamos aproveitando essa malha digital para instalar câmeras, e aí passar a acompanhar esse veículo a partir do momento que ele passa nessa câmera. Essa câmera com leitura de OCR, onde você captura a placa e essa placa vai para dentro do nosso sistema e o sistema produz o que nós chamamos de dossiê. O que é o dossiê? O dossiê é identificar se aquele veículo teve passagem em algum posto fiscal, já que essas câmeras vai estar dentro do estado já, né? Já vai estar dentro do estado e não mais ingressando na fronteira, vai estar dentro do estado. Então verificar se esse veículo ele teve algum registro nas últimas 24 horas, 20 horas, algo desse tipo. Se tiver, o sistema vai trazer esse registro. Ok, beleza, está registrado. Agora, se não houver o registro, presume-se que, por ele estar carregado, ele está numa operação interna. Então, o sistema vai lá no nosso NF-Corp, que é um banco de dados que vem lá do ambiente nacional, verifica se houve a emissão de alguma nota fiscal, uma operação interna, para aquele veículo. Se tiver, beleza, é o melhor dos mundos. Agora, se não tiver, aí a gente vai acionar a viatura mais próxima que tiver daquele local e mandar para ele um comando fiscal para que ele vá fazer a abordagem desse veículo. A questão da volante, nós não temos mais aquele mundo de volantes circulando. Eu lembro que em 97, numa reunião lá dos empresários, eles reclamaram que o Ceará tinha mais carro da fazenda circulando do que carro da polícia, né? Então, na realidade hoje, a realidade hoje é diferente. Hoje nós temos muito poucos carros da fazenda fazendo essa fiscalização itinerante. Não é que nós abolimos, mas reduzimos. E uma forma da gente fortalecer essa fiscalização itinerante é de conseguindo mapear aonde é que os veículos estão entrando, para que a gente possa, aí sim, o veículo identificado, eu vou ver onde é no mapa, onde é que a viatura mais próxima se encontra, e aí ele sai para fazer essa fiscalização. Para isso aí, nós estamos agora em fase de conclusão, acho que por todo o mês de maio, a gente conclui o nosso centro, o CIOF, né, que é um Centro de Informações e Operações Fiscais. É um ambiente onde a gente vai visualizar todas as imagens carreadas, capturadas na rodovia, serão jogadas para esse ambiente, e a partir desse ambiente é tomada a decisão para que seja feita a ação fiscal. É interessante dizer para vocês que sexta-feira nós tivemos uma reunião com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. É um parceiro bastante interessante. E a rodoviária já possui esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução. A rodoviária já está colocando em vários postos deles, das rodovias, câmeras, normalmente com 1 quilômetro de distância, com leitura OCR. E você tem condições de fazer
o rastreamento geral dessa informação muito decente. Depois eu vou passar para você uma minuta do convênio que a gente está elaborando junto com a Receita, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, onde a gente vai esperando, né, esse objetivo, que a gente possa passar a rastrear um veículo desde a sua origem. Se ele vem do Rio Grande do Sul, através desse sistema da Polícia Rodoviária Federal, a gente vai poder rastrear, acompanhar esse veículo bem direitinho. De repente, ele está dizendo que vem dali do Rio Grande do Norte, no nosso caso, né? Na realidade, o cara está vindo lá do Piauí. Por quê? Porque eu tenho um rastreamento, a gente vai ter acesso ao rastreamento da Polícia Rodoviária. E interessante é que nesse rastreamento você sabe exatamente onde foi que ele, quais foram as cidades que ele passou. Então a gente está já em vias de fazer esse convênio. Então, continuando. Então isso aqui é mais ou menos, ó, aquilo que eu falei para vocês, esses pontos vermelhos aqui, tudo é ponto de fuga que nós encontramos. Tudo. Isso dá um total de 65 pontos de fuga. É fuga pra caramba, né? Não tem condição de dar vencimento se não for usando a tecnologia. E esse aqui é o cinturão digital que eu falei para vocês. E esses pontos amarelos aqui é onde a gente pretende instalar as câmeras. O nosso piloto vai iniciar nessa região aqui, que é uma região fronteiriça com o Rio Grande do Norte. Mas aí depois a gente vai estendendo, né? Aqui para a BR-116, que é a nossa principal porta de entrada aqui pela 116. Mas todo piloto ele começa de uma unidade menor, né? Para você exaurir bastante e depois você vai crescendo e mudando para as unidades maiores. Então essa aqui é a tecnologia, o nosso piloto inicialmente vai ser com 18, era 18, na verdade quando eu fiz essa apresentação, o piloto era 18, na verdade vai ser 12 câmeras inicialmente. Então assim, nós estamos elaborando, esse termo de referência foi elaborado, foi feita a licitação e ela foi fracassada. Agora nós estamos fazendo de novo um protótipo menor, para ver se a gente consegue fazer essa licitação. Bom, tivemos aqui no sistema Citran, vocês aqui, por favor, fica aqui. Pronto, o sistema Citran, gente, ele é um sistema que ele controla todas as nossas operações. Ele faz o cálculo automático daquilo que entra pelo Ceará. Mas como é feito esse cálculo automático? Ele é feito uma integração, nós vamos ver mais adiante, do Citran com o nosso CFR, que é um catálogo eletrônico de valor de referência, e o manifesto eletrônico. O catálogo, ele faz o reconhecimento do produto. Como é que é feito esse reconhecimento? A gente vai inserindo, vai categorizando o produto. Você tem, por exemplo, você tem refrigerante. Então, todo refrigerante de Coca-Cola, e vocês sabem que a descrição das notas fiscais é a mais variável possível. Tem Coca-Cola 350, tem C-Cola ML 350 ml, tem C.C 350 ml, tem Cola .C 350 ml e assim por diante. Então, na realidade, todas essas descrições a gente vai categorizando. Do exato momento que o sistema identifica esse produto, ele vai estar associado a um código de cobrança, certo? E o Citran reconhece esse código de cobrança e aplica o código tributário. É onde estão as regras de tributação em relação àquele produto. Então é nesse momento que o cálculo é feito automático. Eu não preciso ter uma pessoa classificando item por item. Porque se for para fazer dessa forma, a gente não consegue avançar, a gente vai viver como estávamos vivendo anteriormente. Então ele é feito automaticamente. O problema que nós temos ainda é que a nossa legislação ainda é muito complicada. Por exemplo, você tem uma caneta que, dependente do destino, ele pode ter uma tributação X ou Y. Se for para o comércio, ele pode ser antecipado. Se for para a indústria, ele pode ser um bem de consumo. Se for para uma gráfica, já é ST. Então, assim, essas situações é que ainda traz ainda um pouquinho de dificuldade para a identificação. Mas mesmo assim, quando a legislação é bem clara, que diz, ó, essa caneta, quando destinada ao KNAI X, a tributação é essa, beleza. Quando for destinada ao KNAI Y,
A tributação, essa é outra. Então, quando ela consegue ser clara dessa forma, a gente consegue automatizar essa cobrança, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Quando não é, aí você vai ter que colocar, por exemplo, você vê uma empresa, citar aqui a Gerdau, por exemplo. A Gerdau, ela é uma empresa que produz parafusos, aços planos, coisas dessa natureza. Mas que em algum momento, é uma indústria, mas que em algum momento está comprando um produto acabado. Está comprando um parafuso. Aquele parafuso não pode ser considerado insumo, porque ele já está acabado. Nem pode ser considerado um bem de consumo. Ele é um bem para comercialização. E a legislação não prevê esse tipo de situação, porque o cara é indústria. Então, são esse tipo de situações que você começa a identificar com mais clareza, mas aí o que é bom é isso, é que quando você identifica, aí você já cobra do legislador uma regra para que a gente possa sair dessa situação que dificulta essa cobrança. Então, o CITRAN ele tem essa velocidade. Primeiro, eu simplesmente capturo a chave de acesso da nota, ele reconhece os produtos, calcula o imposto, lança o crédito tributário e emite o documento de arrecadação. E isso vai lá para a internet para que o contribuinte, se assim quiser, imprime esse documento de arrecadação ou faz o pagamento via internet. Então, o que eu estou querendo dizer é que, com essa integração, nós estamos trabalhando em cima do manifesto. Na hora que o manifesto é transmitido para a base nacional, que essa informação chega na nossa base, a gente já começa a trabalhar essa nota fiscal com um caminhão ainda na origem. Eu não preciso esperar que esse caminhão chegue na nossa fronteira para poder fazer esse tratamento. Eu faço com ele na origem. Ah, mas isso é pioneiro? Não, não é pioneiro. O Sergipe, o estado de Sergipe, já faz isso com nota fiscal. Eu não sei, nunca mais falei com o Alberto Schettino, mas eu acredito que ele já deve também estar trabalhando com manifesto. Mas Sergipe fazia com nota fiscal. Não sei se de forma automática, mas já fazia antecipado. E nós estamos fazendo antecipado, tendo como a busca, a fonte, exatamente o manifesto. Por que ninguém faz a partir da emissão da nota fiscal? Né? Poderia ser dito, por que não faz na emissão da nota fiscal? Você não está com as informações dentro de casa? É porque, muitas vezes, o contribuinte emite a nota fiscal, mas a operação não se efetiva. Essa operação, às vezes, ela é cancelada. Então, para você estar fazendo o registro, fazendo a cobrança do imposto, uma operação que não se efetivou, fica complicado e cai até no descrédito. Então, nós passamos a fazer a cobrança a partir da emissão do manifesto eletrônico. Só para que você tenha um dado, no primeiro trimestre de 2014, nós registrávamos, nós tínhamos um sistema que nós chamamos de malote, né, onde as transportadoras credenciadas tinham os seus manifestos, a sua nota, feito um malote, enviado para a capital e era digitado lá, para ele não demorar no posto, para ele não parar no posto. Então, nós tivemos nesse trimestre algo em torno de 2.000 e 3.000 malotes registrados. Desse primeiro trimestre, nós já registramos 10.800 malotes. O número de nota fiscal registrada, ele aumentou em mais de 60%. O número de nota fiscal registrada. Agora, por quê? Porque aquela prática do camarada furar o posto, como se diz, não vai surtir efeito nenhum para ele. Porque, na realidade, a informação já está dedicada, o posto já foi lançado. E se ele diz que não comprou, nós invertemos o ônus da prova. Se você não comprou, prova que não comprou. Porque nós temos aqui uma comprovação da operação, que é a emissão da nota fiscal. Empresa X, lá de São Paulo ou da Bahia, está dizendo que vendeu para você aqui. Então, se você não comprou, prova que não comprou. Então, a gente inverte o ônus da prova, deixa que ele compre. Que ele prove que não fez a compra. E a gente deixa o posto lançado. Certo? Então, dessa forma que a gente está trabalhando. E para você ter uma ideia, nós temos um grupo em Fortaleza com 35 pessoas, onde a metade desse grupo trabalha com a categorização desses produtos. Nós estamos com um índice de reconhecimento em torno de 95%. E a outra metade trabalha com o registro das notas fiscais, ou seja, tem 35 pessoas que eles conseguem registrar por dia, em média, 10.000 notas fiscais. 10.000 notas fiscais. Diariamente são emitidas para o estado do Ceará algo em torno de 25.000 notas. Então, pouco menos da metade
eu consigo fazer o registro com 35 pessoas. Quando até então, para me registrar um número significante, a gente tinha algo em torno de 100 a 120 terceirizados fazendo isso. Hoje eu já faço quase a metade com 10 mil. E a proporção que o sistema for melhorando, ou a integração também for ficando mais azeitada, a gente consegue chegar à metade dessas notas só com esse mesmo número. Até porque quando eles começaram, dava 6 mil notas fiscais, então tinha que chegar a 10. Então a minha expectativa é que até agosto eu chegue com esse mesmo número, com 15 mil notas fiscais registradas no dia. E o restante, do que esse grupo não consegue fazer, até porque ele só trabalha no horário comercial, o restante é feito no posto fiscal. Só que no posto fiscal, quando a pessoa fizer o registro, a captura da nota fiscal, ele também vai ter a mesma velocidade. Por favor. O Centro de Informações e Operações Fiscais, aqui que eu falei para os senhores, que é o CIOF. Por favor. Isso aí é um ambiente, certo? Eu falei que está em fase de conclusão, nós estamos só montando os equipamentos lá, os monitores, essa coisa, já vamos começar a funcionar de forma não total, né? Porque ainda falta, mas assim, aquilo que a gente tem de informações que já podem fazer acompanhamento, nós já vamos fazer através desse ambiente. Inclusive, a nota fiscal do consumidor, que nós não fizemos opção pela NFC, mas nós estamos fazendo o modo fiscal, semelhante à decisão tomada por São Paulo também. E o modo fiscal, o monitoramento desse modo fiscal também vai ser desse ambiente. O que é o monitoramento desse modo fiscal? É acompanhar 24 horas se o emissor de cupom fiscal do estabelecimento está funcionando ou não. Acompanha direto. Se ele está desligado, a gente na hora lá a gente tem a informação de que o equipamento está desligado. E como é que um restaurante pode estar com o equipamento desligado na plena sexta-feira à noite, né? Em pleno sábado, como é que o restaurante não está emitindo cupom? Então, imediatamente você já manda alguém para fazer a abordagem desse veículo. Então, também o acompanhamento vai ser a partir desse ambiente. Por favor. E aí, quando se pensou nessa integração, a gente pensa na integração buscando parceiros. Eu falei para vocês em relação à Polícia Rodoviária Federal. Mas esse parceiro não fica só na Polícia Rodoviária Federal. Nós temos o DENIT em relação à pesagem de veículo, nós temos o próprio IBAMA em relação à fiscalização de madeira através do DOF, né, que é o documento de origem florestal, que também é eletrônico, e você pode fazer esse acompanhamento também eletronicamente, sem precisar estar ligando para a unidade X ou Y do IBAMA, desde que seja feito o convênio e compartilhar as informações. Polícia Federal sempre é um usuário da gente. Como esse projeto ele tem um viés também de segurança pessoal, segurança social, então a Polícia Militar também é outro usuário do ambiente. Ministério Público, Vigilância Sanitária sempre está utilizando, né? E também um pouquinho de tentar combater através dos scanners, né, quando possível, ou questão de armas e transporte de material periculoso. O IBAMA, ele é um parceiro nosso e ele faz rotineiramente, ações fiscais junto com a gente dos postos fiscais. Amanhã eles estão iniciando uma operação e vai de terça até sexta-feira. Lá no posto fiscal nosso, eles ficam hospedados lá no posto, então nesse período, é um período assim, de muita agitação no posto fiscal, porque eles fazem muitas atuações. Né? Coisa que passa, aos nossos olhos passam facilmente e aos olhos deles a irregularidade é percebida de forma mais fácil. Bom, só voltando. E qual é o objetivo, assim, o CIOF? É um tratamento integrado das informações, a gente vai ter o recurso de GED. O GED é uma solução onde você identifica a volante. Você sabe, dentro de um mapa, onde é que a volante se encontra, né? Para poder você acionar a que estiver mais próximo, do evento. Aplicação de padrões de inteligência. O que é que eu chamo de padrão de inteligência? Padrão de inteligência
Você sabendo, naquele dossiê do veículo, você vai saber quem é o proprietário, para quem ele costuma transportar com frequência, se para contribuinte, para quem transportou, houve algum tipo de auto-infração. Ou seja, você faz um cruzamento, caso você venha perder a abordagem desse veículo, você tem mais ou menos um rumo para onde é que ele está indo. Por quê? Porque o histórico dele mostra para onde é que ele transporta rotineiramente. Então você sabe mais ou menos quem é que está adquirindo essa mercadoria. Despacho das viaturas, como eu falei para vocês, é feito uma ação fiscal, um comando, e esse comando fica aberto até que ele retorne dizendo se ele fez ou não a abordagem. Pode voltar no automático. Muito bem. Temos ali a integração do CITRAN, do MDFS, pode lá, por favor, só para... Esse aí é o espelho do nosso CFR e Pode passar. E o CFR, gente, ele tem outra coisa interessante do CFR. Ele vai ser utilizado também para, como o próprio nome diz, catálogo eletrônico de valor de referência. Já está na lei, já está no decreto, onde nós iremos fazer a cobrança do imposto, não mais com base na operação, mas sim com base no catálogo eletrônico de referência. Isso para quê? Vocês sabem melhor do que eu, que quando se coloca um produto na cadeia da substituição tributária, quem é que vem atrás dela? O subfaturamento. Né? Então eu costumo dizer que a substituição tributária é a irmã siamês do subfaturamento. Vem junto. Né? Vem junto. Então, na verdade, a gente está com um catálogo para que a gente possa combater essa questão do subfaturamento. Isso eu já estou imaginando que vai dar muito pano para as mangas, né? Porque nós simplesmente vamos ignorar o valor negociado entre vendedor e adquirente e vamos praticar o valor que o mercado pratica. Esse catálogo eletrônico de referência, ele vai trazer o preço médio da indústria, do atacado e do varejo em relação às operações interestaduais, a indústria, do atacado e varejo em relação às operações internas. Então, assim, a gente vai desprezar, logicamente, tem um desvio padrão, onde você vai desprezar aqueles valores que possam trazer discrepâncias, ou para mais ou para menos, você despreza, né, para o desvio padrão, para que essa média seja aquela média mais próxima do que realmente é praticado. Se o valor da operação vier até 20%, inferior a 20% da média, você deixa o valor da operação. Se porventura vier abaixo de 20%, você abandona a operação e cobra em cima do valor de referência. Agora, logicamente, se a operação vier acima da média, prevalece o valor da operação. Isso aqui é só um demonstrativo para vocês de como é que tem se comportado o nosso sistema depois que a gente fez essa integração. Você vê que, em relação a malotes, 2014, nós fizemos 691 malotes, 2013, 1.247. 2015, desse trimestre, nós vamos com 10.440 malotes. Agora, esse aumento significativo também, ele diz respeito, porque a gente tem cobrado insistentemente o manifesto eletrônico. Se o caminhão chega no posto fiscal sem manifesto, nós atuamos. Só não autuamos quando o emitente é o próprio transportador e assim mesmo ele vier com uma nota, né? Porque o convênio determina o seguinte, que o manifesto e o CTE é a obrigação de todos. No entanto, se for carga própria e vier com uma nota, ele está desobrigado de fazer a emissão de ambos. Mas se tiver, a partir de 2, a gente já pode autuar e nós estamos levando isso à risca, como forma de forçar a quem é obrigado a emitir, fazer a emissão do documento. Se não for assim, a gente nunca vai conseguir levantar os elementos de forma correta. Certo? Então nós tivemos esse crescimento todo. Em relação à nota fiscal, de 2014, de 260, nós saltamos para 443 mil. E o tempo reduziu muito. Ó. Nós tínhamos um tempo médio de 40, isso aqui é o tempo de permanência do veículo no posto. É o tempo que ele permanece no posto. A gente tinha um tempo médio aqui de 40 horas, ou seja, mais de um dia, né? Mais de um dia.
2014 reduzimos para 21 horas, foi quando entrou o sistema de saída pelo Citran. E agora nós estamos com um tempo médio de 2 horas e 29 minutos. Esses 2 horas e 29 minutos, o que eleva essa média para 2 horas, infelizmente, ainda tem motorista que ainda está fazendo o pátio do posto fiscal como local de repouso, em função da lei que obriga que eles façam o repouso a cada 4 horas, salvo engano. Então, quando ele chega num posto que tem um pátio, uma certa segurança, aí ele é lá, ele encosta e lá ele dorme. Então isso acaba elevando essa média, mas essa média, na verdade, quando ocorre isso, essa média cai para minutos, questão de 10, 15 minutos e está liberado. Certo? Então assim, é um sistema que vem agilizar. Aí sim, dessa forma, o posto fiscal vai ser um posto de fiscalização. Só vai ficar no posto fiscal por mais tempo aquele veículo que for sujeito à fiscalização física da carga. O que nosso amigo Heraldo faz muito bem com o posto, acho que é Benito Gama, né? Nós temos lá, o nosso colega faz muito contato com os colegas lá de Benito Gama e tem dado uma parceria muito positiva. Por favor. O catálogo eletrônico do CRVR. Aí, do CRVR. Então, assim, o CRVR nós temos o quê? Aqui eu falei para vocês. Agrupamento de produtos, né? A questão das médias, indústria, atacado e varejo. Nós temos um reconhecimento de 95%, ou seja, 95% das notas fiscais que a gente captura são reconhecidas automaticamente e, consequentemente, cobradas automaticamente, sem interferência humana. Nós já estamos com 153 mil catálogos de produtos, vinculações, e nós temos uma capacidade de fazer a mineração de 14 milhões de registros mês, e 600 mil registros hora. Isso permite, nós tivemos que adquirir uma ferramenta para poder permitir que a gente acompanhasse a velocidade do mundo tecnológico. Gastamos aí 7 milhões para adquirir esse novo banco de dados para poder ter essa velocidade. Então, assim, isso aí tudo é um investimento, lógico, não faz isso de graça, né? Tem investimento. Então, aí, soma aí algumas cifras em torno de 150 milhões de reais entre aquisição de equipamento, construção de posto, desenvolvimento de algum software foi desenvolvido dentro de casa mesmo, outros não, a gente teve que fazer a licitação e contratar a empresa com mais know-how para poder desenvolver o software, mas sempre junto com o nosso pessoal, e isso fez com que a gente tivesse esse gasto aí, da ordem de 150 milhões de reais, em torno disso aí. Então, assim, dessa forma que o Estado vem se preparando para tentar cada vez mais otimizar a sua arrecadação. Infelizmente, essa otimização de arrecadação tem um viés negativo, que é a necessidade de novos concursos, ela vai se reduzindo, né? Ele vai se reduzindo. Não que o concurso deixe de ser necessário, vai ser necessário sim, até porque até 2018 nós vamos ter algo em torno de 500 colegas se aposentando. O nosso quadro é pequeno, nosso quadro é de 1.600 servidores apenas. Então nós vamos ter aí em torno de 500 a 600 colegas se aposentando até 2018, entre eles eu. Né? Mas assim, então, como a gente sabe que a política de governo cada vez mais é tentar otimizar o quadro de servidores, então isso aí vem no viés da política de governo, de tentar fazer com que o quadro, a secretaria funcione num quadro mais enxuto. É claro que aí também tem o outro lado de reduzir a terceirização, porque hoje nós temos uma terceirização muito forte, praticamente 1 para 1. Né? Para cada servidor nós temos um terceirizado. Claro que o terceirizado ele trabalha na atividade, não atividade de fim, logicamente, né? Ele não tem competência para isso, não fez concurso para isso. Mas ele desenvolve as atividades administrativas que ajudam na composição desses resultados. Então era isso que eu tinha a apresentar para os senhores. Muito obrigado a todos. Estou aqui à disposição.